Que bom que você dedicou este momento para estudar e orar. A comunhão com Deus é uma necessidade essencial na sua vida. No estudo de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a aceidade de Deus. Antes, vamos assistir ao belo testemunho da Ana Meire e como, através da oração, ela viu uma dificuldade na faculdade se resolver pelo poder de Deus. Bom, eu entrei na faculdade e aí, logo no primeiro dia, descobri que teria aulas aos sábados. Eu escolhi fazer a faculdade de manhã e como nosso costume é guardar o sábado, quando eu pensei em fazer a faculdade à noite, falei, iria ter problema nas sextas-feiras. E aí, comecei a faculdade de manhã, saí do emprego e comecei a fazer a faculdade. E fiquei desempregada só para fazer a faculdade. Mas aí pensando na sexta-feira, né? Porque a gente tá tão acostumado a guardar o sábado que às vezes a gente até esquece das outras coisas. E aí, quando no primeiro dia de aula, tá lá, sábado já tem aula. E aí não fui naquele sábado. Aí no outro sábado não ia ter aula. E aí a gente já começou a fechar os grupos. E no outro sábado, daí foi decidido que ia ter grupo de 4 pessoas, no máximo 5. E cada pessoa ia ser responsável para ir um sábado. Ou seja, cada pessoa ia somente um sábado no mês. E eu já estava no meu grupo e todo mundo falava, ai, mas você só vai um sábado no mês. Os outros não precisam ir. E eu falava que eu não iria naquele sábado. Então eu comecei a orar para Deus, porque eu já estava me vendo, tendo que fazer, não sabendo como ia fazer, né? Pensei que as meninas iam me tirar do grupo, porque nenhuma delas é da igreja, e eu não saberia como fazer, porque essa aula só tinha no sábado. Então, quando foi chegando próximo do sábado, na sexta-feira, as meninas vieram e falaram assim para mim, Anne, pode deixar que nós vamos nos revezar e você não vai precisar ir na aula aos sábados. Então, assim, devido às meninas não serem da igreja, elas não terem a mesma fé e nunca ter ouvido falar, só eu contando e falando para elas e orando, oravam muito a Deus, então elas respeitaram, não só respeitaram, como decidiram me ajudar nesse momento. E eu vi que a resposta da oração de Deus, porque só Deus poderia me ajudar naquele momento, ninguém mais. Então, assim foi passando o tempo e as meninas iam e eu nunca fui na aula. E passou o semestre todo. No segundo semestre, o professor já não queria aceitar. E eu orava de novo, Senhor, mais uma vez uma luta, não sabe como que vai ser, porque cada semestre é um novo professor. E aí, esse professor, nós conseguimos. Aí, todo semestre acontecia a mesma coisa. No quarto semestre, de novo, demorou um pouco mais. Eu tive que fazer trabalhos extras para compensar o sábado. Eu precisei fazer umas outras coisas até o professor aceitar que eu não fosse. Porque esse outro professor do quarto semestre, ele já não aceitava que os outros me ajudavam. Ele achava que isso não podia. Ele não queria deixar as meninas me ajudar, mesmo que eu fazia tudo, elas só iam no sábado, eu fazia os trabalhos. Eu tinha que fazer trabalho extra para poder compensar. E então, assim, eu tive vários problemas em relação a isso, todo o decorrer da faculdade, mas existia um professor em especial que falou assim para mim, no dia que ele foi a primeira aula dele, eu já entrei, já tentei conversar com ele, ele falou assim, ó, para mim, no dia da apresentação de professores, que estavam todos, ele falou assim, ó, para mim, hoje você já está reprovada, nem precisa vir mais, mesmo. Mas não precisa vir só na minha aula, não precisa vir em nenhuma, você já está reprovada do curso. Então, mais uma vez, me recorri a Deus, porque ele fazia parte da comissão de todos os professores da universidade. Então, eu recorri a Deus, pedi, e aí passou-se 2 semanas, eu tentando conversar com os superiores, mas sempre não podia, ninguém me atendia e só Deus que podia me atender. Então era só Ele que eu recorri. Até que chegou a diretora da faculdade e eu fui falar com ela, ela falou, já estou sabendo do seu caso, pode ficar tranquila que eu já conversei com outro professor. Então, de novo, eu vi as mãos de Deus,
a gente não faz nada, mas Deus sempre olha e te ajuda naquilo que você precisa. E assim, para finalizar, foi o dia da nossa conclusão. Era um dia que eles falaram que obrigaram, tinha que estar todo mundo lá. E eles marcaram no sábado. E de novo, mais uma vez, eu falei, eu não vou. E ele sempre com as mesmas ameaças, né? Que não vai dar o curso, que vai tirar a nota do TCC, em tudo em relação a isso. E eu não falei com ninguém. E eu falei, Senhor, eu já falei com tantas pessoas e mais uma vez, e eu orei a Deus. Passou-se mais uma semana e a diretora foi de novo na nossa sala para falar que houve um imprevisto e ela não poderia estar naquele dia. E mudou-se para uma quinta-feira. Então, assim, em tudo eu vi as mãos de Deus me guiando, que realmente não era para mim desistir, era para mim continuar aquela minha faculdade. Agradeço a Deus pelo seu amor e cuidado. Olá, é um prazer para mim compartilhar com você essa reflexão sobre oração. A oração é fundamental na vida de todo ser humano. Hoje eu vou contar a história de Paul Doré, que foi um pintor, desenhista e o mais produtivo e bem-sucedido ilustrador francês de livros no meado dos séculos XIX. Em uma viagem à Europa, ele perdeu o seu passaporte. Quando chegou à fronteira, ele tentou explicar a situação a um dos guardas. Ao dizer o seu nome, Doré, esperava que ele seria reconhecido e permitido passar. O guarda, entretanto, disse que muitas pessoas tentavam atravessar a fronteira com a pretensão de serem pessoas que não eram. Doré insistiu que ele era o homem que dizia ser. Tudo bem, disse o funcionário, nós vamos dar-lhe um teste e se você passar, permitiremos que você entre no país. Entregando-lhe um lápis e uma folha de papel, o guarda pediu para que o artista esboçasse os camponeses que estavam ali perto. Doré fez isso com tanta facilidade e rapidez que o guarda se convenceu de que ele era de fato quem dizia ser. Seu trabalho confirmou a sua palavra. As obras de Deus confirmam quem Ele é e o que a sua palavra é capaz de fazer. Na reflexão de ontem, percebemos que a oração é um auto-reconhecimento da insuficiência do ser humano, mas ao mesmo tempo é uma declaração da autossuficiência do Criador. A aciedade de Deus, também chamada de sua independência, é aquela virtude de Deus de acordo com a qual Ele existe de e por si mesmo, tendo o fundamento e fonte eterna de seu ser em si mesmo, não sendo causado ou dependente de nenhum ser fora de si, e sendo, portanto, o ser absoluto e puro, que é também perfeitamente autossuficiente e que não precisa de nenhum ser fora de si. É através da misericórdia divina que o Criador se torna acessível aos seres criados e principalmente a nós seres pecadores. Eu amo a forma como Tozer descreve a misericórdia divina. A sublime majestade da divindade foi misericordiosamente revestida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade. Tendo como base a autossuficiência divina e a sua acessibilidade que Paulo argumentou em Atenas, no Areópago. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos. Fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. A oração é baseada na convicção de que Deus prevalece como o único que pode proporcionar para as nossas necessidades. Segundo a Bíblia, aqueles que buscam o Senhor em oração reconhecem suficiência de Deus. Através da oração,
o Criador nos dá de presente um parceiro de diálogo, de confidência, de esperança. Toda a suficiência de Deus supera a nossa insuficiência. O Evangelho enfatiza de forma única o fato surpreendente de que só Deus pode nos tirar da nossa situação pecaminosa, da nossa condição de necessitados e impotentes, e nos apresentar uma perspectiva de esperança e vida. Esse é o seu Deus, tão grande, mas tão perto de você através da oração. Quando você precisar de alguém para conversar, não se esqueça que Deus está ansioso para lhe ouvir. Busque-o agora, em oração, e não se esqueça que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.